Oi, mamãe! Estamos aqui novamente com mais um Café com Daisy Lu. Hoje, num programa um pouco diferente, porque, não sei se vocês repararam, a gente não tem a convidada aqui do meu lado, porque ela está lá na Inglaterra. É uma amiga querida de longa data, chama Cíntia. E, Cíntia, eu tô muito feliz de te entrevistar. Hoje a temática gira em torno da mamãe que mora distante da família, distante da sua cultura, e vamos entender um pouquinho mais sobre essa dinâmica da mãe que mora no exterior, como que funciona essa questão da cultura, bilinguismo, enfim, muitos assuntos interessantes. Fica com a gente. E agora é com ela. Cíntia, se apresenta pra gente, conta um pouquinho sobre você. Quem é a Cíntia? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu hoje estou aqui tomando um chá no Café com a Daisy Lu. Eu estou muito feliz, é uma honra estar aqui com você, Daisy. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, faz tempo que a gente queria fazer isso, né? E uma coisa que eu queria dizer é que amizade de verdade, nem esse oceano gigante separa. A gente se fala sempre, a gente dá suporte uma para outra sempre. E eu estou muito feliz mesmo, muito alegre de ter a oportunidade de vir aqui, de participar do seu canal. Eu vou me apresentar, meu nome é Cynthia Ellingham, eu escrevo carioca em London e moro aqui na Inglaterra. Sou mãe da Olivia, de 4 meses, e da Luísa, de 2 anos, e sou a esposa do Joe, que é um inglês. Eu moro aqui há uns 5 anos, mais ou menos, e no meu canal, no começo do canal eu falava sobre muita coisa, falava sobre maquiagem, falava, na verdade, o que dava na minha cabeça eu trabalhava com maquiagem, eu falava sobre isso, falava sobre a Inglaterra. Hoje está muito mais voltado para onde meu coração está, que é a maternidade, e eu te convido a conhecer. Então, se você quer saber quem é a Cíntia, essa sou eu, né? Eu sou a mãe das meninas, eu sou a Cíntia, esposa do Joe. Você acaba desempenhando vários papéis, né? E vem me conhecer. Vem conhecer o meu canal, vem conhecer o meu Instagram e vem fazer parte da minha família. É isso. E agora, Cíntia, vamos para a primeira pergunta. Muita gente deve se perguntar, não como você faz, mas por que você gasta tempo com mídia social, com gravação de vídeos, já que você tem tanta coisa para fazer com 2 crianças tão pequenas. Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Mãe, como? Como que você tem tempo de cuidar de 2 meninas, né? Uma de 2 anos que ainda não desfraldou, a outra de 4 meses que tá amamentando, morando longe da família, não tem nenhum suporte, ainda ter tempo para gravar no YouTube. Não deve ser difícil? É difícil, gente. É difícil, não é fácil. Não é fácil. Acontece que cada pessoa tem um hobby e se você não tem, você precisa ter. A gente precisa ter alguma coisa, uma válvula de escape. Você precisa ter alguma coisa que você gosta de fazer, onde o seu coração tá, ter alguns minutos do seu dia ou meia hora do seu dia que seja para você, porque isso é muito importante. O YouTube é um sonho do meu coração, eu tenho um canal já há bastante tempo e agora eu voltei. Vocês vão ouvir a Olivia aqui no fundo. Oi, bebê! Oi, bebê! De vez em quando elas aparecem nos meus vídeos também. Porém, uma coisa que eu aprendi, inclusive com a Daisy fala muito sobre isso, né? Você é uma mãe melhor para os seus filhos quando você é boa para você mesmo. E esse sempre foi o meu lema, sabe? Desde que eu tive as meninas, de que eu sou mãe delas, eu sou a esposa do Joe, como eu me apresentei, porém, eu ainda sou a Cíntia, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa por mim. E o que a Cíntia gosta de fazer? A Cíntia gosta de, no final do dia, quando as meninas vão dormir, colocar maquiagem, sentar aqui nessa câmera e conversar com vocês no YouTube, dividir as coisas que eu aprendo e aprender muito com as pessoas também. Então isso é muito importante para mim e eu considero isso fazendo alguma coisa por mim. Então, é isso. Cíntia, você já contou pra gente que tem 2 meninas que nasceram aí na Inglaterra e eu queria saber como que você faz para se manter conectada com a sua cultura e, mais do que isso, ensinar a sua cultura para as suas filhas. Se você acha isso relevante ou não, enfim. A questão da cultura, da língua, é muito importante para mim, sempre foi. Eu fiz letras no Brasil e pós-graduei em tradução.
E sempre soube que quando eu tivesse... Estão vendo o pezinho da Olivia? Ai, que coisa gostosa. Sempre soube que quando eu tivesse filhos, eles seriam bilíngues. Não tem outra opção. Eu conheço muita gente que fala, mas eu moro aqui, meu filho não precisa falar português, nunca vai morar fora. Acontece que eu tenho toda uma história no Brasil. As minhas filhas, apesar de terem nascido aqui, elas têm toda uma história no Brasil, elas têm família no Brasil, têm avós, têm primos, pessoas que precisam se relacionar com elas. Então, não é uma opção não aprender português, elas vão aprender português. E a maneira que eu tento fazer é introduzindo desenho, música, televisão. Eu faço atividades com a Luísa o tempo inteiro. A gente tem um momento de sentar no chão e recortar, e colar, e brincar. Inclusive, na hora de dormir, o pai dela sempre lê historinha com ela em inglês. E se eu não tenho o equivalente do livro em português, eu sento com ela no dia seguinte, ou abro o livro. Mas é tudo em tom de brincadeira, tá? Nada ainda em tom de vem cá, vamos estudar. Abro o livro, leio, pergunto sobre os personagens e faço isso em português. Uma maneira, né, de tá ajudando ela a aumentar o vocabulário. Olha o pé. O vocabulário. Isso ajudou muito. Então, com canções, musiquinhas, lendo a Bíblia, orando junto, eu estou o tempo inteiro ajudando, né, que ela aprenda português e aproximando ela da minha cultura também. Fora que elas têm contato com o pessoal, com a minha mãe, com minha irmã, com as pessoas pelo Skype, tá sempre praticando. E é muito, muito bonitinho ver, assim, Luísa. Agora ela tá misturando as frases, sabe? Ela fala, tipo, algumas coisas em português, algumas coisas em inglês na mesma frase. É muito fofinho de ver. E tem diferença, muita diferença, com relação à criação de filhos entre as britânicas e as brasileiras? Ixi, te falar que essa eu achei que foi a pergunta mais difícil, porque eu não queria colocar, sabe, tipo, todo mundo numa sacola, assim, e falar, brasileiro é assim, britânico é assim, porque existem brasileiros e brasileiros, né, e existem britânicos e britânicos, tem gente que faz, tem gente que não faz, mas o que eu observei, assim, no máximo, que eu posso dizer, deixa eu pensar, sem querer ofender ninguém. Eu acho que as britânicas, primeiro, elas têm muito mais paciência, dizendo por mim, tá? Porque eu sou muito latina, eu não tenho muita paciência não, eu falei 3 vezes e é isso. A minha filha já conhece pela levantadinha de sobrancelha que a gente dá. Tipo, minha mãe fazia isso, olhava e falava, em casa a gente conversa, sabe? E eu preferia que ela resolvesse naquela hora, mas o em casa a gente conversa me deixava desesperada. E eu sou assim. As britânicas são super calmas, eu acho. Elas falam 1000 vezes. Fulano, não sobe aí. Fulano, não sobe aí. Fulano, não sobe aí. Fulano, não sobe aí. E na 1000ª vez ela tá falando ainda com o mesmo tom. Eu já estaria me descabelando completamente. Mas uma coisa muito boa que elas fazem, né? Além disso, é rotina. Eu percebo que as britânicas, elas têm muita rotina. Vai tomar banho tal horas, vai dormir tal horas, vai comer não sei o quê. E elas seguem muito isso, sabe? Seguem, assim, muito, muito a fio, assim. E eu gosto muito disso. Tem muitas outras coisas, né? Diferenças entre brasileiros e britânicos, mas em relação à educação, em relação a cuidados com os filhos, eu acho que é isso. Por exemplo, festinha de criança aqui, você não vê muito doce, brigadeiro, inclusive as crianças, né, os filhos das britânicas não tem essa coisa de festinha vai ter docinho, não tem, é mais legume, é pepino, é cenoura, não tomam suco até não sei quantos anos, acho que a partir de 2 ou 3 anos é que começa a tomar suco, refrigerante nem pensar, não é como as nossas festinhas, né? Pelo menos o que eu lembro, né, da minha época no Brasil, tinha refrigerante, docinho, pipoca, essas coisas quase não tem nas festas dos britânicos. Agora vamos lá. Para você, qual é a parte mais difícil de morar longe da sua família? Ai, nossa, família é tudo, né? E apoio de família é fundamental. Eu, inclusive, tive a minha mãe aqui 2 vezes. Quando a Luísa nasceu, a minha mãe conseguiu chegar depois para ajudar, mas quando a Olivia nasceu, a mamãe chegou antes, que era a minha maior loucura, que a minha mãe me visse grávida, pudesse tocar na minha barriga, né, tivesse toda essa experiência, e isso é muito, muito difícil de morar
fora, sabe? Isso é o que mais dói no coração, é saber que a minha gestação inteira minha mãe não pôde acompanhar, ela não pôde ir na ultra, o bebê mexia, eu ficava, gente, será que ela vai dar tempo dela chegar para sentir, para viver isso comigo? Então é maravilhoso morar fora, é maravilhoso. Eu me sinto segura, eu tenho certeza que a educação é maravilhosa, que as minhas filhas vão receber nas escolas. Porém, você só vê o lado glamouroso das pessoas no Instagram, né? Ah, que maravilhoso, foi viajar, fez isso e tal. Mas é muito difícil quando você não mora perto da família, principalmente quando você tem filhos. Hoje em dia não dá pra fazer tanta coisa que eu tenho certeza que eu faria se eu estivesse no Brasil ou se eu tivesse minha família por aqui. Por exemplo, quando a minha mãe veio, ela ficou com as meninas para ir ao cinema com o Joe. Parece bobagem, né? Mas no dia a dia você precisa de um tempo com seu parceiro, você tem que ter um tempo com seu marido, com a sua esposa. E as crianças têm hora de dormir, então não dá mais para ir ao cinema com as duas. Sair para jantar só nós dois. Então essas coisas fazem toda a diferença. Minha família, eu sei que hoje a internet ajuda muito, possibilita muita coisa, mas eu adoraria que eles crescessem perto deles, sabe? Que as meninas aprendessem mais a língua, que as meninas fossem mais ligadas à minha família. Eu tento fazer isso o máximo que eu posso pela internet. Eu tento possibilitar, né, levá-las lá, trazer o pessoal para cá. Mas é muito complicado, então eu aproveito sempre que eu posso. Tipo, agora minha irmã tá chegando e eu vou aproveitar o máximo para fazer coisas que eu preciso. Por exemplo, quando a Luísa era bebê, eu levava a Luísa para aulinhas sensoriais, aulinha de sinal, para fazer massagem de bebê. Agora que a Olivia nasceu, não tem como, porque a Luísa tá maior. Eu não tenho como levar as duas, eu não tenho com quem deixar, ela não tá na escolinha onde eu trabalho, a minha sogra mora longe. Então, é complicado. Agora minha irmã vai chegar, o que eu vou fazer? Vou fazer algumas atividades para fazer com a Luísa e eu vou levar a Olivia para natação, para aulinha de sinal, para fazer tudo o que eu quero fazer com a Olivia e com a Luísa separadas também, porque isso é muito importante. Então esse suporte de família é maravilhoso, não só para cuidar das minhas meninas, mas para cuidar de mim, para conversar comigo, sabe? Para estar ali para quando você precisar. Eu sinto muita falta disso, eu não posso... eu vou lá na casa da mãe do Joe, eu amo a minha sogra, mas não é a mesma coisa chegar na casa da sua mãe, sabe? E eu queria muito isso, eu queria muito poder... no almoço de domingo ligar e falar, mãe, chega aí, né, tô fazendo almoço. Não dá, as nossas visitas serão sempre pensadas e programadas e não é fácil esperar, não saber quando vai ser a próxima vez de encontrar. Nesse momento eu planejo o fim do ano, mas né, o futuro a Deus pertence, a gente não sabe. Então isso é muito difícil. Agora a gente vai tentar um bate e volta. A galera já percebeu que a gente gosta de conversar demais, que você também é tagarela como eu. Então eu não sei se o bate e volta vai ser tão bate e volta assim, mas a gente tenta, vamos lá? Então o primeiro item é: bilinguismo é? O bilinguismo para mim tem muito a ver com respeito, tem a ver com a minha história. Eu sei que muita gente fala, bilinguismo tem a ver só com a língua, né, de aprender a falar as duas línguas. Para mim não, para mim tem a ver com possibilidade, para mim tem a ver com respeito, para mim tem a ver com amar a cultura, né, do outro e respeitar a cultura do outro, porque eu quero muito que as minhas filhas tenham muito orgulho do Brasil, amem o Brasil, amem as pessoas que estão lá, porque elas não são só inglesas, né, elas são filhas de mãe brasileira, alguém que tem muito orgulho do meu país, de onde nasci. Lá foi a pátria que Deus me colocou para nascer, para vir a esse mundo, e eu acho que a gente tem que honrar isso, sabe? Eu fico muito, muito, muito irritada. Quem me segue no Instagram vê que eu sempre desabafo por lá. Eu tô sempre falando quão chateada eu fico de ouvir muitas mães falando, né, com o nariz empinado, até tipo, meu filho não precisa falar português, pra quê? Mora aqui. Ou, perda de tempo, vai confundir. Vai... Não sei, sabe? Isso me irrita muito. Uma vez eu conheci uma moça na rua, assim, ela ficou boba de me ouvir falando com a Luísa e ela só falando em inglês com a filha dela. E aí eu perguntei pra ela, falei, você não fala português com ela? Ela falou, não, ela decidiu que ela só fala inglês comigo. E a criança tinha 3 anos de idade. E eu não vou entrar em toda essa discussão porque eu fico louca com isso, mas eu não entendo como que uma criança de 3 anos de idade pode decidir,
né? Que ela vai falar inglês com a mãe, se a própria mãe não falava com ela a língua dela. E isso é uma coisa que eu sempre briguei aqui, e graças a Deus a família do Joe é sensacional com isso. Os meus amigos são sensacionais, sabe? Eles super apoiam, inclusive repetem. É tão bonitinho de ver a Luísa falar que quer água, e as pessoas, água, água, sabe? Repetindo. Então, pra mim é isso. Pra mim, bilinguismo tem a ver com cultura, com amor, com respeito. E é muito, muito especial pra mim. Segundo item, Deus. Deus é tudo pra mim. Ele é a minha fortaleza, ele é o meu refúgio, é a ele que eu recorro nos momentos, em todos os momentos da minha vida, né? Nos alegres, nos tristes, eu sempre venho a ele primeiro, antes de reclamar, antes de murmurar, antes de fazer cara feia, eu venho a ele e falo com ele. E eu quero muito ensinar isso para as minhas filhas também, sabe? A ser grato, antes de reclamar de qualquer coisa, do que você não tem, primeiro olhar para Deus e ser grato por todas as coisas que ele nos deu e que nos proporcionou. Terceiro bate-volta, a mãe perfeita é a... Ai, eu acho que não existe isso de mãe perfeita. Mãe perfeita só no Instagram. A gente tem que, inclusive, tomar muito cuidado com isso, essa coisa de perfeição. Ai, a mãe perfeita, você tem que ser magra, você tem que ser alta, você tem que ser isso, seu filho tem que ser assim, você tem que comer tal. Gente, eu acho que essa perfeição ilusória só serve para criar ansiedade no seu coração. Eu acho que a mãe perfeita é a mãe que se ama, primeiro, é a mãe que se cuida. E Daisy, você falou uma coisa muito legal num vídeo, que inclusive eu falava isso também para umas amigas minhas, aquela questão do avião, né, que se você observar quando você viaja de avião, eles dizem que numa emergência, quando as máscaras caírem, né, você tem que colocar primeiro em você, no adulto, para depois ajudar a criança. E isso, quando você falou no vídeo, fez todo sentido para mim, porque eu já tinha pensado nisso antes. E é verdade, para você cuidar, para você estar bem, para você ajudar o outro, você tem que estar bem com você mesmo. Então, para mim, a mãe perfeita é a mãe que se cuida, é a mãe que se ama e que faz o que ama, né? Por exemplo, eu tô aqui gravando vídeo pro YouTube porque isso me faz feliz, porque essa é a minha terapia, porque isso me alegra. Se para você é dançar zumba, querida, arruma um horário no seu dia e vai dançar zumba, pelo amor de Deus. Se é tomar uma tacinha de vinho no final do seu dia, quando as crianças foram dormir, vai tomar uma tacinha de vinho. Você precisa se cuidar, você precisa fazer alguma coisa por você. Porque eu acredito fielmente que os seus filhos vão se beneficiar muito mais de uma mãe que se ama, de uma mãe que se cuida, de uma mãe que está relaxada, de uma mãe que ri, do que uma mãe que está super estressada, que não tem tempo para ela, que a casa tá maravilhosamente limpa, mas que a cabeça dela tá uma loucura por dentro, porque você não tem paz. Então é isso. Eu acho que essa é a mãe perfeita. É que se ama e se cuida primeiro. E porque você sabe que antigamente era muito comum ouvir isso de a mãe maravilhosa é a mãe que cuida dos filhos e não se prioriza. Eu acho que não é bem assim, não. A gente tem que se amar, tem que se cuidar, tem que se priorizar, porque as minhas meninas vão olhar para mim no futuro e vão acabar repetindo as minhas ações. E o que eu quero para elas? Eu quero que elas se amem, né? Eu quero que elas sejam felizes, e ser feliz tem a ver com se cuidar, ter tempo para você, se priorizar. Não é fácil, gente, não é fácil. Eu não tô dizendo para você sair toda maquiada, emperequetada, porque não dá tempo. Tem dia que não vai dar tempo. Tipo, só hoje eu consegui fazer essa maquiagem porque eu queria gravar alguns vídeos. Mas não significa que eu vá me abandonar. Mas isso é papo para outro vídeo, tá bom? Cíntia, muito obrigada pela sua disposição em contribuir com o meu canal, em contribuir com essas mães que estão aqui nos assistindo. Te agradeço de coração, agradeço pela sua amizade, que sempre foi muito importante para mim, né? E tão presente, apesar da distância física, tão presente na minha vida. Graças às mídias sociais, graças ao WhatsApp, a gente está sempre ligada, está sempre se comunicando. Isso é muito gostoso, né? A gente ter com quem compartilhar as nossas alegrias, as nossas dificuldades. E você é uma dessas pessoas, te agradeço mesmo, do fundo do meu coração.
E se você gostou dessa entrevista, gostou de conhecer a Cíntia, quer saber um pouquinho mais, visita o canal dela, né, o Carioca em London, lá no YouTube. Ela também tá no Instagram, tá no Facebook, então é só procurar pela Carioca em London que você vai encontrar essa fofura, a Cíntia, para conversar mais sobre bilinguismo, sobre cultura, sobre vida na Inglaterra, maternidade. Você vai curtir bastante. Ela tem muita dica legal, muita coisa prática do dia a dia, de como se virar com 2 bebês. É bem interessante a abordagem dela e eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá bom? Ai, Daisy, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito, muito feliz de vir aqui. Pessoal, se vocês gostaram, aproveita e clica aí em gostei, porque aí a Daisy me convida para voltar aqui outras vezes, entendeu? Todo mundo, aproveita e aperta em gostei aí. Eu gostei muito também do vídeo que você fez com a sua mãe. Foi o primeiro vídeo dessa série e eu achei maravilhoso. Bom, vou dar uma mazinha pra ela então e vou deixar a Daisy com vocês. Beijo, obrigada, Daisy. Obrigada por ter me convidado, viu? E se você ainda não se inscreveu no meu canal, corre lá, se inscreve, curte, compartilha, comenta, porque é isso que faz o canal crescer e a gente continuar produzindo conteúdo para vocês. Obrigada pela atenção, beijo e até a próxima!